Muito bem, crescer em estatura tem a ver justamente com a nossa vida exterior. Uma vez que nós estamos buscando esse alinhamento na nossa vida interior, é importante nós entendermos, amados, que o alinhamento devido na palavra de Deus, o alinhamento devido na pessoa do Espírito Santo, vai proporcionar, e isso é da verdade o que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um de nós. O Espírito Santo deseja que a nossa vida interior nele possa se refletir na nossa vida exterior. Que a nossa vida exterior seja uma prova da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. No começo do ano, eu me dediquei a ensinar a vocês, em trazer essa instrução da palavra, sobre o tempo muito específico que nós estamos vivendo, onde mais do que nunca nós precisamos aprender a manifestar o reino de Deus nas nossas vidas. Olha que canção poderosa que nós acabamos de cantar aqui. Amém? Obrigado pelo amém de vocês. Não concordam que é uma canção poderosa? É uma canção poderosa. Amém? Está alinhada com a oração, modelo, a oração dos discípulos, a oração que Jesus ensinou, chamada oração do Pai Nosso. Principalmente quando declara, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Mas antes disso, ele declara algo muito fundamental, muito importante, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui na terra, como nos céus. Então, o reino não é deste mundo, o reino é dos céus. O reino é dos céus, mas o reino precisa se manifestar nesse mundo. O reino precisa ter visibilidade nesse mundo. E nós, como filhos do reino, estamos chamados a trazer a manifestação, amém, deste reino. E não é outra coisa senão testemunharmos da vida de Cristo em nós. Porque é exatamente isso que Jesus falou. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Testemunha é quem tem prova. Testemunha é quem tem evidência. Ainda que o reino não é deste mundo, o reino é dos céus, ele pode se tornar visível mediante justamente a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E esse é o propósito do Espírito, nos transformar de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Sermos testemunhas de Cristo Jesus. Então, quando falamos desse alinhamento na nossa vida exterior, quando estamos falando sobre crescer em estatura, tem a ver justamente com essa evidência, amém? Tratar a nossa vida exterior mediante essa obra poderosa do Espírito Santo no nosso interior. Começa dentro de nós, mas tem que ser evidenciado no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, amém? Enfim, porque o que cremos nós nos tornamos. O que cremos nós nos tornamos. Então, por isso é muito importante nós entendermos que a prioridade é essa, a nossa vida interior. Mas não podemos parar aí, temos que crescer também em estatura. Crescer em estatura é crescer em força, amém? Crescer em estatura é crescer em graça. Aleluia, a Bíblia está falando isso, crescer em sabedoria, a sabedoria nos dá a direção que nós precisamos para crescermos crescermos primeiro em estatura e depois crescermos também em favor. Não quer dizer que nós vamos primeiro crescer assim e depois vamos seguir essas etapas, não, isso tem que ser algo simultâneo na nossa vida, amém? Porém sempre progressivo, crescer sempre em sabedoria, em estatura, mas também crescer na graça, graça diante de Deus e diante dos homens, porque isso tem a ver justamente com influência. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ver o que Paulo fala aqui e a relação que Paulo fala justamente com aquilo que eu quero ensinar a vocês essa noite. Amém? Entrar nesse alinhamento com o Espírito Santo deve levar a nossa vida exterior a ser uma prova da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios, quantos estão aí, digam amém. Capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha a chave aqui, que não sois de vós mesmos. Por quê? Porque fostes comprado por preço. Uau, que poderoso isso. Não somos de nós mesmos. Amém? Não nos pertencemos, aleluia.
nós pertencemos a alguém, porque esse alguém nos comprou por preço. Aqui é a base da nossa vida de fé, irmãos. Aqui é a base da nossa vida cristã. Tudo começa com esse entendimento, com esta compreensão de que nós não somos de nós mesmos. Nós precisamos trazer isso no dia a dia. Nós não somos de nós mesmos. Tem muitas pessoas que dizem que são de Cristo, mas não vivem uma vida que reflete de fato isto, que pertence a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. E por que pertencemos a Ele? Porque fomos comprados por preço. Fomos comprados por preço. Logo, portanto, se agora nós somos dele, fomos comprados por Ele, Paulo está dizendo: glorificai a Deus no vosso corpo. Algumas versões incluem a palavra e no vosso espírito. Amém? A versão atualizada omite a palavra e no vosso espírito. Mas outras versões usam a palavra glorificai a Deus no vosso corpo, na sua vida exterior, assim como também você glorifica a Deus na sua vida interior. Aqui está o principal ponto-chave para crescermos em estatura, de fato nos inteirarmos aquilo que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos comprou, amém? Que nós somos um povo comprado, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Nós somos de Jesus, a nossa vida está em Cristo, nossa vida e tudo que se relaciona à nossa vida, como eu disse domingo passado, está associada a Cristo e que não pertencemos a nós mesmos. Ele é o nosso dono. É isso que significa fazer de Jesus o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Em Atos capítulo 20, versículo 28, me permita ler alguns versículos que reforçam esse conceito nas Escrituras. Atendei por vós e por todo o rebanho, Paulo está dizendo, e ele está falando a toda a liderança da igreja, aos presbíteros, aos bispos, e ele está dizendo: o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja pertence a Jesus, a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus, amém? Por isso Jesus disse: eu edificarei minha igreja. Já disse isso para vocês, por 2 vezes Jesus usa o pronome pessoal no grego aí, mous, que significa justamente isso, minha, me pertence, é pronome pessoal, possessivo, aleluia, é a igreja do Senhor. Por quê? Porque Ele comprou com o seu sangue. A igreja não pertence a homem nenhum, a igreja não pertence a líder nenhum, a igreja pertence ao único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Porque Ele comprou com preço, e a gente sabe que esse preço foi o preço do seu sangue. E nós, como seres humanos, entendemos bem a natureza das posses, amém? Entendemos bem a natureza da propriedade, porque quando nós adquirimos algo, quando nós compramos algo, nós queremos tomar posse disso. Sim ou não? Faz sentido? Quando nós adquirimos algo, quando nós compramos algo, nós queremos de fato tomar posse disso. Então entendemos bem essa natureza de propriedade. E é importante nos voltarmos para essa palavra, porque a Bíblia está dizendo isso para nós, mais do que uma vez, que nós não pertencemos a nós mesmos. Olha a natureza da propriedade de Cristo aqui, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. Os homens valorizam tanto a prata, os homens valorizam tanto o ouro. Há traições, há guerras, há tantas coisas negativas, porque o homem almeja alcançar estas coisas. E o apóstolo Pedro, na perspectiva do reino de Deus, está dizendo: isso é tudo corruptível, isso tudo passa, isso tudo perece. E não foi com estas coisas que o homem valoriza tanto, que a sua vida foi comprada. Ele
segue dizendo: você foi resgatado, e resgatar é o mesmo que comprar de volta, amém? Comprar de volta, você foi resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Nós não estamos mais debaixo da futilidade, do padrão de vida que os nossos pais transmitiram para nós. Por quê? Porque Jesus nos comprou, não com ouro, não com prata, mas a Bíblia diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Cristo. A nossa vida foi comprada, e não foi comprada a prazo, em longas prestações. Ele pagou cabalmente o preço da nossa vida ali na cruz. Aleluia! Através do seu sangue. Aleluia! Por isso Paulo está dizendo no texto que lemos em Coríntios: vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder aquisitivo. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder aquisitivo, mas não só poder aquisitivo, como também poder santificador. Aleluia! O sangue de Cristo nos compra, mas também nos purifica, nos santifica, e este mesmo sangue nos torna justos e santos para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Ainda o apóstolo Pedro declara na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita. Olha como eu amo esse texto. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia! Eu me lembro quando uma pessoa normalmente compra um terreno, esse terreno estava lá, um terreno baldio, amém? Mato crescendo, capim crescendo, erva daninhas crescendo, e de repente muitas pessoas jogavam lixo nesse lugar, mas alguém foi lá e adquiriu, alguém foi lá e comprou, amém? E não só comprou essa propriedade, como também tomou posse dessa propriedade, limpou, removeu as ervas daninhas, cortou a grama, tirou todo o lixo e colocou uma placa dizendo: propriedade exclusiva. No reino do Senhor você traz essa placa espiritual na sua vida. Você tem dono, você tem Senhor, você é propriedade exclusiva. Ninguém tem o direito de jogar lixo na sua vida. Ninguém tem direito de jogar entulho na sua vida, porque você é povo adquirido, você é povo comprado. Aleluia! Você pertence a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E uma vez que você aceita que você pertence a Deus, que você é dele, você começa a viver um processo de renovação na sua mente, por meio da palavra do Senhor. E dessa forma é que o Espírito Santo vai conformando a sua vida exterior. Amém? Então a mente, a tua mente, uma vez que você toma consciência de que você pertence ao Senhor, que você é dele, então a palavra do Senhor começa a renovar o seu pensamento. As estruturas do seu pensamento começam a ser modelados pela palavra de Deus. E consequentemente, pela obra da palavra e do Espírito na sua vida, a sua vida exterior, a vida no seu corpo, vai começar a refletir a realidade dessa vida espiritual, dessa vida interior que você tem no Senhor. Porque você é um com Ele no Espírito. Você é um com Ele no Espírito. A partir dessa consciência de que você pertence ao Senhor, você já não mais direciona os seus próprios caminhos. Você já não mais anda de acordo com a estrutura do teu pensamento, que foi formado por meio da educação natural que você recebeu, as instruções e até as experiências que você vivenciou. Você começa a transformar a sua vida mediante a renovação do vosso entendimento, porque você agora sabe que você pertence a Ele, então você caminha com Ele, e porque você caminha com Ele, você entra em concordância com Ele. Você concorda com Deus, você concorda com aquilo que Ele declara. Em Amós capítulo 3, versículo 3,
o profeta declara: poderão caminhar juntos dois, se não houver entre eles acordo, se não houver entre eles concordância. Então, caminhar com Cristo, caminhar com o Senhor, é você entrar em concordância com Deus, é você entrar em concordância com a sua palavra. É isso que fala, é isso que significa alinhamento. Você alinha a sua vida, amém, àquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Então você é capaz, no processo deste crescimento, por conta da vida interior que o Espírito produz em você, você começa a refletir sobre os seus pensamentos, você começa a tomar consciência dos seus pensamentos, você começa a se aperceber das crenças que você traz da sua mente. E quando você percebe que qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ideia, de conceito, de crença se levanta acima do conhecimento de Cristo, acima do conhecimento da palavra, você captura esse pensamento, você captura e você coloca esse pensamento em sujeição à vontade de Deus, em sujeição à palavra do Senhor. E aí justamente que no dia a dia nós oramos: não a minha vontade, mas a tua vontade, não o meu pensamento, mas aquilo que a palavra declara, porque a palavra expressa os pensamentos de Deus, a ideia de Deus, a lógica de Deus, a razão de Deus, o logo de Deus, o logos de Deus, amém? Então nós olhamos para a palavra, e na palavra você identifica qual é a mente de Deus, qual é a ideia de Deus em relação a qualquer tema, em relação a qualquer assunto da sua vida. E agora você não tem mais uma opinião própria nesse sentido, porque agora você se sujeita àquilo que a palavra do Senhor declara, porque simplesmente você sabe que você é dele, aleluia, que você pertence a ele, e que agora, para você viver essa vida, para você expressar essa vida que você tem nele, você precisa caminhar em concordância com ele. Faz sentido o que eu estou falando, amados? Isso é a base da nossa fé, da nossa vida cristã, amém? Tanto que em Gálatas capítulo 2, veja bem, aqui talvez é um texto que seja uma expressão muito clara do que significa caminhar nesse alinhamento, amém? De você estar sujeito à vontade de Deus. É justamente isso que Paulo fala, olha, Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vivo. Como a igreja precisa dessa palavra, amém? Como o povo de Deus está precisando, como a igreja do Brasil está precisando dessa palavra. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, amém? E Cristo só pode viver em nós à medida que nós tomamos consciência de que nós pertencemos a Ele e caminhamos em concordância com a sua palavra. Não estamos em desacordo com a sua palavra, não colocamos as nossas ideias, os nossos pensamentos e vontades acima da sua palavra. E é isso que Paulo está dizendo: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, ou seja, na minha vida humana, na minha vida natural, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se Ele se entregou por mim, eu me entrego a Ele, aleluia. E agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. É o que Ele fala, é o que Ele diz, é o que Ele quer.